Você já começou algo na tua vida e deu errado? Não saiu do jeito que você esperava? Se planejou, traçou uma meta, começou e aí no meio do caminho um acidente aconteceu, o resultado não veio. Com quem nunca aconteceu isso, né? Talvez esteja até acontecendo com você agora. Bom, vamos lá. Aconteceu isso também com o rei Davi. No segundo livro de Samuel, no capítulo 6, Davi decide trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E no meio do caminho acontece um incidente ali e um homem morre, Uzá. Ele foi segurar a arca que estava em cima de um carro de bois e Deus se irou contra Uzá porque eles não faziam da maneira que deveria ser feita e Uzá foi fulminado. Olha só que triste essa passagem bíblica. Davi tinha um planejamento, um projeto, uma expectativa e não saiu do jeito que ele imaginava. E agora, o que fazer? Quero dividir essa mensagem que vai abençoar a tua vida em duas partes. Primeiro, como começar um projeto? Qual é a maneira certa e a motivação certa para começar qualquer negócio na nossa vida? E segundo, o que fazer se algo der errado e não sair do jeito que eu esperava que saísse? Então vamos lá. Primeiro, no capítulo 5 do segundo livro de Samuel, um capítulo antes da história que eu acabei de dizer para vocês, Davi, ele se torna rei em Israel, ele conquista Jebus, que é Jerusalém, e ele derrota os filisteus. Que fase! Que fase que Davi está vivendo! Olha só que vida vitoriosa, que momento incrível, um momento de vitória. Mas havia uma angústia no coração do rei. Ele queria a Arca da Aliança ali, na cidade de Jerusalém, onde ele ficava. Ele queria mais da presença de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Qualquer projeto que você for começar, coloque Deus nesse negócio. O que você está começando? Um acordo comercial, uma parceria de negócios, um casamento, um noivado, um namoro, seja lá o que você estiver começando, coloque isso diante do Senhor em oração, busque a Deus, traga Deus para perto. E segunda coisa que eu aprendo está no versículo 1 aqui do capítulo 6. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Sabe o que Davi usou para começar esse projeto? O melhor que ele tinha. Ele fez com excelência, não precisa ser perfeito não, tá? Mas deu o seu melhor. Se for para fazer de meia boca, se for para fazer de qualquer jeito, se for para poder entrar com metade do esforço, com metade da energia, então não começa não, tá? Porque projeto para dar certo, tem que ter Deus no negócio e tem que ter o seu melhor, o seu melhor posicionamento sendo colocado ali. Tá aí então duas chaves incríveis para qualquer negócio que você começar a dar certo. Roger, mas Davi teve um problema. É porque de fato um problema pode acontecer. Nós estamos sujeitos, nós não temos o controle. Quem tem o controle é o Senhor. E pode acontecer sim um problema no meio da nossa caminhada. Com Davi aconteceu. E agora, o que fazer? Olha só o que está escrito no verso 9 do capítulo 6. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Que ensinamento incrível aqui. Algo não saiu do jeito que você queria? Primeira coisa, não se faça de vítima. Tem gente que fica revoltado com Deus, porque a coisa não saiu do jeito que ele esperava. Oh Senhor, mas eu fiz isso para te agradar, eu estava trazendo a arca para Jerusalém para te honrar, e o Senhor permite que isso acontecesse. Não, o coração de Davi encheu de temor e ele fez uma pergunta: como é que eu posso trazer a arca para Jerusalém? Sabe o que isso me indica? Que Davi reuniu os seus escribas, reuniu ali os seus profetas, caíram para dentro dos ensinamentos de Moisés e foram aprender, foram estudar o que já estava escrito lá em Levítico. Deus já havia revelado qual era a maneira certa de fazer. Eles não buscaram o conhecimento necessário, não estavam preparados o suficiente. Às vezes tem algo dando errado na nossa vida porque não estamos preparados o suficiente. Quantos casamentos que tem problema porque o homem não está preparado o suficiente para ser homem e a mulher não está preparada o suficiente para ser mulher. A mulher e o homem que Deus quer que sejam. Os filhos não estão sendo bem criados, falta de preparo. A empresa não está dando certo, falta de preparo. Então Davi parou por um tempo e foi estudar a maneira certa de fazer. Então está aí uma dica de ouro. Algo deu errado, não saiu do jeito que você queria? Não se faça de vítima não. Se for preciso parar por um tempo, pare e vá estudar. Vá aprender a maneira certa de fazer. Segunda coisa, se algo der errado, Davi deixou a arca na casa de Obed. Sabe o que significa Obed? Servir e adorar. Olha que incrível isso. O nome de Obed significa servir e adorar. Sabe o que Davi fez? Ele parou o projeto.
mas não deixou de servir e adorar. Tem gente que quando dá um probleminha na sua caminhada, tem uma decepção, tem uma frustração, não recebe os elogios que esperava, não recebe o reconhecimento que esperava, ele na hora para de servir e adorar. Quanta gente que não saiu da igreja por conta disso? Porque algo deu errado na caminhada, porque a expectativa não foi alcançada, porque o resultado que ele esperava não veio, e era Deus querendo ver aonde estava o teu coração. Porque quando o nosso coração está realmente em fazer para Deus, mesmo quando o resultado não é alcançado, a gente se enche de temor, estuda ainda mais e não deixa de servir e adorar. Davi continuou servindo, adorando, foi buscar conhecimento, e quando ele estava preparado, ele voltou, pegou a arca na casa de Obed, levou para Jerusalém e alcançou as suas metas e os seus objetivos.